Que neste dia da ressurreição, o poderoso Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo esteja agindo na sua vida, tocando em cada área da sua vida que precisa ressuscitar, que ressuscite os seus sonhos, ressuscite a sua família, ressuscite as suas finanças, ressuscite a sua vontade, ressuscite a sua coragem, ressuscite a sua esperança. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja contigo neste dia. Eu me chamo Ana Cláudia Lavou e eu estou junto com você, trazendo o conhecimento da Páscoa de Cristo e fazendo um link da primeira Páscoa com a Páscoa atual, para que possamos compreender como Deus é Senhor da história, como Deus predestinou todas as coisas para acontecerem na época certa, no momento propício, e o que a Páscoa traz de real significado e real mudança para as nossas vidas. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. São vários estudos que lhe trazem desde a primeira Páscoa como ela é para ser celebrada. Escute a todos eles, aprenda na letra da pessoa que escreveu sobre a Páscoa, que é o Espírito de Deus, o que é o sentido da Páscoa, como ela foi organizada, para que ela foi organizada, o que ela traz para a sua vida e para a sua família. Não coma mais a comida qualquer que o mundo tem lhe entregue, lhe apresentando uma Páscoa banal, onde tem um coelhinho e chocolates. Coelhinho e chocolate pode ser uma história muito bonita de ser contada, mas não tem nenhuma raiz nas escrituras sagradas, nem nas orientações que o próprio Jesus Cristo deixou para nós. Então vamos junto comigo aprender. Vai lá, escuta todos os estudos, inclusive copia o link e envia para outras mulheres. A palavra de Deus fala que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Nós não podemos continuar levando ignorância ano após ano, engolindo tudo que a televisão e o mundo joga para nós, quando na verdade Deus deixou um remédio, Deus deixou uma grande transformação. Hoje nós vamos falar do domingo da ressurreição. Vimos que o sábado foi um sábado de agonia, um sábado que pegou todos de surpresa. Por mais que Jesus, por 3 anos, treinou os seus discípulos, ele dormia e acordava com 12 discípulos e mais vários seguidores que foram se juntando a ele, inclusive mulheres. Ele estava sempre ensinando, fazendo sinais e maravilhas. E ele falou em várias vezes de como o Filho do Homem morreria e ressuscitaria no 3º dia. Mas nenhum daqueles discípulos, nem daquelas mulheres, nem dos sacerdotes, nem dos estudiosos da letra da lei conseguiam compreender, porque o que Cristo estava vivendo, o que Deus estava fazendo através de Cristo era sobrenatural. E também porque os homens, nós homens, seres humanos, criamos imagens mentais, nós criamos quadros, nós vimos algo que aconteceu e achamos que vai continuar sendo repetido. Eles tinham assistido à primeira Páscoa, a Páscoa que Moisés libera mais de 5.000 pessoas de Faraó, das garras de um império que era o maior império, no qual eles saem por cima, eles saem com os bolsos cheios de ouro e de prata, e eles estão rumando a promessa, a conquistar a terra prometida por Deus para eles, e dali a história vai se desenrolando por mais de 1.400 anos. Eles celebram a Páscoa todos os anos, lembrando os grandes feitos, lembrando as 10 pragas do Egito, lembrando que na última praga todos os primogênitos foram mortos, exceto daqueles que obedeceram aos comandos de Deus e ungiram os umbrais da porta com o sangue do Cordeiro e ficaram na espreita de obedecer aos comandos de celebrar a Páscoa com as ervas amargas, com o pão sem fermento, e todos os anos eles lembravam do que Deus tinha feito, um memorial, mas também das promessas que ainda haveria uma libertação maior no futuro. A Páscoa era um evento do passado, mas um evento apontando para o futuro. Todos aguardavam esta grande libertação. Criaram uma imagem gigante em suas mentes. Se Deus já tinha botado para trás o maior rei da época, agora o Império Romano era o maior império do momento. Eles se sentiam escravizados, oprimidos, e eles aguardavam um libertador que os tiraria do Império Romano. Alguém que fosse mais forte do que o imperador romano, alguém que fosse subjugar o imperador romano. Daí veio a revolta de Judas. Judas começou
amando Jesus, ele era apaixonado pelo que ele estava aprendendo, ele amava estar ali no meio dos milagres, ver as curas tremendas, ver o poder fazer uma mão crescer, ver o poder de Jesus fazer uma pessoa que era cega de nascença enxergar, ver um leproso deixar de ser leproso. Isso era muito atraente, fazia com que ele dormisse e acordasse, querendo ver agora o poder do Estado. Ele queria um rei que fosse maior do que Roma, que botasse Roma debaixo dos pés. Ele esperava que Jesus fosse um líder militar. E aos olhos dele, ao longo do tempo, ele foi se frustrando e foi se decepcionando com a imagem mental que tinha criado. Por isso, ele vai e resolve entregar Jesus. Ele começa a acreditar que Jesus estava ocupando o lugar errado. Jesus não era o Filho de Deus como ele estava dizendo que era. Jesus estava enganando todos. Então, ele acha que ele vai livrar a nação dele do engano, quando ele comete o ato de vender Jesus por 30 moedas para os sacerdotes, que eram também homens que tinham estudado a palavra, mas que não cabia o que estava acontecendo. O filho do carpinteiro, o filho de uma mulher desconhecida, de uma terra que ninguém sabia qual era. Nazaré, uma terra pequena, uma terra ínfima. Aquele homem não poderia ser o rei, ele não podia ser o filho de Deus, ele não poderia ser aquele que representava a glória de Deus. Ele não tinha glamour, ele andava no meio das pessoas igual às pessoas comuns da época. Para completar, Jesus tinha sido condenado à pior pena. Era o pior prisioneiro que recebia a pena da crucificação. O mais violento, o mais cruel, o que não merecia nenhum tipo de piedade. Jesus tinha sofrido as piores agressões e todos tinham assistido. Os sacerdotes tinham assistido, os que condenaram Jesus sendo de Roma tinham assistido, a população que escolheu Jesus a Barrabás estava assistindo, todos os discípulos tinham assistido. Os discípulos aguardavam algo diferente da parte de Deus, algo majestoso. Nada tinha acontecido. O sábado foi o dia mais silencioso, mais cheio de questionamento na mente de todos eles, e eles estavam todos dentro de casa. O sábado de Aleluia acabou às 18 horas. Naquela época não existia energia elétrica, eles não iam sair de casa às 18 horas para fazer nada. Mas logo cedo, assim que o primeiro raio de sol raiou, as mulheres e 2 dos discípulos de Jesus já correram para o jardim para encontrar Jesus. Dia anterior, mesmo quebrando o Shabá, os chefes dos sacerdotes e o chefe dos fariseus saíram de suas casas e foram se encontrar com Pilatos, lembrando do que Jesus tinha falado. Senhor, lembramos que enquanto este homem estava vivo, ele disse que depois de 3 dias iria ressuscitar. Ordena então que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e roubando o corpo, diga ao povo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Você encontra os relatos em todos os 4 evangelhos. Cada um deles vai contar uma parte da ressurreição, da preocupação, do ângulo de alguns. Enquanto quem tinha condenado Jesus estava querendo abafar, queria que ele fosse um homem ordinário, queria que ele realmente não fosse o Filho de Deus, queria que tudo não tivesse passado de um engano. Em Mateus 27:65, Pilatos libera um destacamento. Um destacamento são 6.000 soldados para ir e manter o sepulcro em segurança. Aqueles soldados foram e armaram um esquema de segurança ao redor, uma guarda lacrando a pedra. E é Mateus também que fala que quando raiou o sol, no domingo, sobreveio um grande terremoto. Lá estavam Maria Madalena e a outra Maria. Um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo fala com as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha falado. Venham ver o lugar onde ele estava antes. Vão depressa e digam aos discípulos: ele ressuscitou entre os mortos e está indo na frente de vocês para a Galileia. Vão para a Galileia, que lá vocês o encontrarão. Notem que eu já os avisei. Versículo 8 em diante. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, no caminho, Jesus a encontra. Salve!
Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E Jesus lhe diz: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles próprios me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas correram para a cidade e contaram aos sacerdotes tudo o que estava acontecendo. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram grande soma de dinheiro àqueles soldados e lhes disseram: vocês vão dizer o seguinte, que os discípulos de Jesus vieram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto estavam dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós vamos ter que dar muitas explicações e vamos livrar vocês de qualquer problema. Assim, os soldados fizeram, receberam aquele dinheiro e espalharam o boato como foram instruídos. Depois de 2 noites e um dia inteiro em silêncio, Deus se manifesta e faz uma grande obra. O anjo veio trazer boas notícias para os seguidores de Cristo. O anjo também assustou os que odiavam a Cristo. Eles não conseguem suportar que Cristo de fato era o Filho de Deus, que tinha ressuscitado como tinha avisado, inventam uma história infame, pagam aqueles soldados para divulgarem que os discípulos de Jesus que tinham roubado o corpo enquanto eles dormiam. Cada um estava cuidando da grande bagunça que estava reinando ali. Cuidavam como podia. Quem era injusto cuidava com injustiça. Os discípulos de Jesus foram chamados por Jesus para se dirigirem à Galileia. A promessa era que o próprio Jesus ia encontrar com eles. Não há mais espaço para os curiosos. Ou você se posiciona e aguarda o encontro com Jesus, ou você se posiciona contra Jesus e junto com os principais sacerdotes inventa qualquer que seja o boato para justificar que Jesus Cristo não era o Filho de Deus. O que Deus fez foi marcante. A ressurreição mudou a época, mudou os tempos, mudou a lei cerimonial. Foi cumprido totalmente todas as exigências da lei em Jesus. E Deus iria, através de Jesus, pelos próximos 40 dias, dar mais instruções aos seus discípulos. Eu vou fazer mais um dia com as instruções do que acontece nos próximos 40 dias amanhã. Eu quero que você volte, que você entenda que a ressurreição é o começo de uma nova época, que havia instruções para aqueles discípulos daquela época, que é para chegar para nós, que somos hoje os discípulos desta época. Todos nós recebemos um comissionamento, um chamamento. Deus tem um chamado para mim e para você. Deus teve um chamado para aqueles discípulos. Nós precisamos nos posicionar. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos como aqueles outros estudiosos que estavam arrumando justificativa e espalhando boatos para dizer que não era o Filho de Deus e que não estava com ele. Por agora, eu lhe convido a orar para que o Espírito Santo de Deus possa selar no seu coração esta revelação. Espírito Santo de Deus poderoso, o que o Senhor fez nesta Páscoa mudou toda a concepção humana. Nunca, jamais uma pessoa tinha ressuscitado e permanecido viva. Algumas pessoas já tinham sido ressuscitadas e voltado para junto de Deus. Jesus permaneceu vivo, andando na terra, sendo tocado, comendo com seus discípulos, dando mais instruções por 40 dias. Jesus revolucionou todas as concepções, todas as imagens mentais que o povo daquela época tinha construído, precisou ser derrubada e ser reconstruída. Para nós também, nós precisamos da ajuda do Teu Espírito para rasgar as nossas imagens mentais que estão distorcidas, que estão entorpecidas, que não nos permitem alcançar o que Jesus fez por nós, para que nós possamos ver a luz da ressurreição, ver o que a luz da ressurreição tem a ver conosco, ver que esta ressurreição nos reconciliou com Deus. O nosso espírito, por causa do que Jesus fez, foi reconectado a Deus. E quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos a porção do Espírito Santo, que é o que eu vou explicar ainda melhor no estudo de amanhã. Que todas nós, neste dia, possamos receber este amor tremendo, receber essa maravilha gigantesca, receber que Deus é aquele que é Senhor dos tempos e Senhor da lei, que Deus teve um
plano excelente para a vida de Jesus por amor de nós, porque Deus tem um plano de excelência para nós e para as nossas famílias. Que nesta Páscoa você se revista do sangue de Jesus e do amor de Deus, que nunca mais você duvide do amor de Deus, que você traga à sua memória quantas vezes sejam necessário todo o sofrimento que Cristo enfrentou por amor a você, para mudar os tempos, para que eu e você pudéssemos ser aceitas, implantadas na família de Deus. O único Filho de Deus, Jesus, ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser aceitas na família de Deus, e agora nós podemos dizer que nós somos filhas do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, te agradecemos pelo que o Senhor fez. Te agradecemos pela coragem que o Senhor teve de enfrentar toda dor, todo sofrimento que dilacerou a sua carne, que o Senhor teve que enfrentar todas aquelas mentalidades, todas aquelas pessoas que esperavam que o Senhor agisse ou reagisse de tal e tal forma, mas o Senhor agiu e reagiu como Deus esperava que o Senhor reagisse, porque o Senhor tinha um plano a executar, o Senhor tinha um propósito a executar, que nós possamos ser fortalecidas e reconciliadas com Deus para entender qual é o nosso plano e qual é o nosso propósito em toda essa questão. O Senhor nos deixou empoderadas, assim como o Senhor vai instruir os seus discípulos. O Senhor deixou instruções para nós e nós temos um papel muito importante a cumprir enquanto estivermos respirando nessa vida. Te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome. Tu és excelso, tu és tremendo, tu és poderoso, tu és maravilhoso, louvado e exaltado seja o teu grande nome. Que o Espírito da ressurreição esteja nas nossas vidas agindo, trazendo sim os milagres e as maravilhas que nós estamos precisando, ainda que não estamos compreendendo, mas nós estamos confiando em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe muitíssimo e até amanhã, o nosso último estudo.